E aí, tudo bem? Hoje a gente vai começar uma série nova aqui no canal. Faz tempo que vocês me pedem indicações de livros, filmes, sei lá, lugares de viagens. E como todo mundo faz top 10, a gente vai fazer o nosso top 10 livros. Vamos começar essa lista com os top 10 livros que mais impactaram minha caminhada espiritual. Parou! Antes desse vídeo continuar, preciso te pedir uma ajuda muito importante. Se você está assistindo esse vídeo no futuro, então esse aviso já não vale mais. Mas, se você está interessado em fazer esse trabalho crescer, e esse trabalho continuar, e esse trabalho faz sentido para você, a gente precisa de ajuda. O Instituto Revolução de Si precisa fazer algumas reformas agora, nesse primeiro semestre de 2022. E tem uma série de coisas, inclusive para melhorar esse canal que você está assistindo aqui os vídeos toda semana, de graça e tudo mais. Não é uma cobrança, é um pedido de coração, assim. A gente precisa melhorar o áudio, a gente precisa fazer algumas reformas aqui no prédio. E aí a gente resolveu rifar essa imagem linda que a gente tem de alguns anos já de Shakyamuni Buda. É uma fonte também de água, sentado nessa base de lótus. Aqui escorre água, ela não está ligada agora para não fazer barulho, mas ela escorre água daqui, ela é de resina, parece madeira, né? Super bonita. E a gente está rifando essa imagem para poder fazer as reformas aqui, colocar o ar-condicionado no estúdio, melhorar a qualidade do som, eventualmente comprar outros equipamentos. Então, se você acredita nessa nossa causa, se você acredita nesse trabalho e puder generosamente contribuir com a gente agradece demais. Se você está assistindo esse vídeo no futuro, tem outras formas de ajudar com esse trabalho, e uma delas, inclusive, é mandando esse vídeo para os seus amigos e espalhando esse conteúdo. Se você estiver interessado em adquirir uma rifa para concorrer a essa bela imagem de Shakyamuni Buda, clica aqui na descrição do vídeo e a gente agradece demais. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Antes da gente começar a nossa lista, 2 avisos. O primeiro deles é claro que eu tentei condensar de tudo quanto é jeito os 10 livros que mais impactaram minha jornada espiritual e eu tive que ser muito seletivo, então eu vou falar de um para conectar com vários, porque é isso que sempre acontece quando eu leio. Inclusive tá faltando um aqui, depois a gente só mostra aqui para vocês. Mas a segunda coisa comentem aqui se vocês leram esses livros, se vocês gostam e tal, porque são livros bem legais, todos eles. E uma terceira coisa, como não cabia em uma lista de 10 livros, eu vou colocar um bônus. Então, antes da gente chegar no 10º, né? Então, vamos falar do 11º da lista de 10. O 10 mais 1, igual nos Tantras. Então, para começar essa lista, fora o bônus off-topic, tem 2 livros do Rabino Newton Bonder, esse cara aqui, primo do Super. Brincadeira! Então, são 2 livros, A Alma Imoral e O Sagrado. São 2 livros que... Até o Matheus não tá se aguentando com a minha piada tosca. Ele tem um pai que faz piada de tiozão e eu tenho um pai que faz piada de tiozão. A gente tá cercado de tios do pavê por todos os lados e eu tô virando um tio do pavê. Não é não, Matheus? Sim. Enfim, Rabino Newton Bonder escreveu esses 2 livros aqui. O Sagrado, que destrincha para nós essa dicotomia entre segredo e sagrado, e é muito bom, é brilhante, na verdade, e Alma e Moral, que ressignifica essas ideias sobre o que é a presença do sagrado na nossa vida, a presença da liberdade na nossa vida. Ele diferencia também aqui a outra dicotomia aqui, entre... ele diferencia alma imortal de alma imoral. Ele diferenciar uma moral de alma imoral, mas tem uma outra dicotomia aqui, que eu não estou me lembrando agora, mas que ele coloca sobre essa coisa da... sim! A dicotomia aqui é tradição e traição. Ele usa a ideia de que o buscador espiritual trai a tradição, mas de uma maneira muito específica, muito precisa. Então, leia e assista a peça da Clarice Nisquia, que é linda, sobre a alma imoral. É maravilhoso. Vamos lá, nossa lista finalmente. Então, número 10. Nós começamos com o mestre Sufi Idris Shah. E aqui, aí eu falo, o livro que mudou sua vida. Aí você fala, puta, mano, como é que eu vou escolher um? Aí o Matheus falou assim, pô, mas que lista é essa de os livros que você tá colocando os autores? Tá. Então vamos colocar assim, se eu tiver que falar de um livro do Idris Shah que mudou minha vida, foi Os Sufis, que abre a porta desses conhecimentos. É uma síntese do caminho dos Sufis, tem em português, mas, olha, eu diria que se você quiser ler um livro que te toca e te transforma, você pode escolher aí, e que me impactou, foi Aprender a Aprender, ou Pensadores do Oriente. Esses 3 do Idris Shah
conta como um só, tá? Mas tá, se você quiser escolher um dessa lista do Idris Shah, então fica com os sufis dos livros que marcaram a minha vida e começaram fomentar pensamentos diferentes em mim. É claro que essa lista também não está na ordem cronológica de quando esses livros me impactaram, tá? Uns eu li mais recentemente, nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, os outros eu li faz muito tempo, mas estou colocando por uma ordem mais ou menos de importância e de memória. Número 9. A gente tem aqui o Laghu Vakyavritti. É um livrinho que é uma essência do Vedanta, ele é uma versão mais curta desse aqui, do Vakyavritti, e ele é importante para mim, não porque eu já não tivesse lido o Vivekachudamani, ou Tattvabodha e outros textos do Shankara, mas esse livro eu estudei com um dos meus mestres, que é Swami Brahmeshananda, e foi uma porta de entrada ao Vedanta muito diferente, porque foi receber o ensinamento direto de um mestre, e esse é um texto que eu gosto muito de ensinar para as pessoas, porque ele ensina a essência última do Vedanta, ensinando você a entender a ideia de Aham Brahmasmi, você é Brahman, você é o divino absoluto. Número 8. Número 8, temos 2 livros, por que não 3, né? Aqui deve ser a lista dos autores, né, Matheus? Mas tá, temos 3 livros aqui, tem 2 mais um, O outro é The Myth of Freedom. Os 3 são desse cara aqui, o Chogyam Trungpa. São 3 livros que mudaram mesmo a minha vida e minha noção de espiritualidade. Esse aqui, Myth of Freedom, Além do Materialismo Espiritual. E esse aqui, Louca Sabedoria. Guilherme, mas se é a lista só de um livro, qual você ficaria? O que me abriu a cabeça, assim, que me foi um choque, foi Louca Sabedoria, do Chogyam Trungpa. Mas Louca Sabedoria pressupõe que você saiba alguma coisa de budismo, e especialmente de budismo Vajrayana, pelo menos a história de Padmasambhava, para ter, né, profundidade, acuidade do que ele está falando. Então, se eu tivesse que recomendar um livro do Chogyam Trungpa para abrir tua cabeça, eu diria leia Para Além, ou Além do Materialismo Espiritual. Tem uma nova edição, inclusive, da Luz e da Letra, que é ótima. Então, fique com esse livro do Chogyam Trungpa para você abrir tua cuca em relação ao que é espiritualidade, sair do seu sonho dogmático e ir para a lucidez plena. O impacto que os livros do Chogyam Trungpa causaram em mim foi o mesmo daquele que o Kant conta que quando ele leu o David Hume, né, Tratado da Natureza Humana, que ele ficou zuretaço, assim, se ele... Quando eu li os livros do Chogyam Trungpa, eu fiquei, nossa, meu Deus do céu! Dá para entender, porque tem uma deidade furiosa, né, Vajrakhilaya, que é dançando pistolaço para despertar as nossas consciências. Porque é isso aqui que acontece quando você lê esse livro, se você está no contexto. Mas leia Além do Materialismo Espiritual. O próximo é o número 8? 7. Número 7. Número 7. Siddhartha, do Hermann Hesse. Não é um texto de um mestre, mas é um livro que impactou profundamente a minha vida, a minha caminhada espiritual. O Hermann Hesse escreve de forma lindíssima. O livro é maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de lê-lo, ou em alemão, que é original, eu não sei alemão, mas quem lê diz que é lindo, ou mesmo em inglês, eu acho legal, porque as traduções em português são muito truncadas, eu acho que elas são formais demais, deixa o livro com um sabor meio antiquado, e não é essa a ideia do livro, sabe? A ideia, inclusive, do Siddhartha é deixar o Buda muito próximo de nós. E não é nem do Buda Siddhartha Gautama que esse livro trata, embora ele apareça. Olha o spoiler aí, eu já fiz um vídeo sobre esse livro, então põe lá para você assistir. Outro livro do qual eu sempre falo, número 6, é A Caverna na Neve, da Jetsuma Tenzin Palmo. Na verdade, o livro é da Vicky Mackenzie, é da Luz e da Letra também, é a biografia da Jetsuma Tenzin Palmo, a mulher yogini ocidental que ficou 12 anos numa caverna lá na Índia, fazendo práticas tibetanas e fazendo votos de ser a primeira Buda mulher reconhecida da história, não por vaidade, mas porque ela quer provar que mulheres também se iluminam. A história dela é demais, gente, sério, isso tocou minha vida profundamente, os ensinamentos que ela coloca aqui são essenciais. Olha, essa sim é uma mestra budista de um nível extraordinário, uma mestra ocidental que atingiu um nível de lucidez que é, nossa, sublime. Número 5, um livro que me reconciliou com esse sujeito aqui, Vida e Morte de Krishnamurti. Eu me identifiquei muito com esse livro, quem sabe alguma coisa da minha história sabe por quê, mas o milagre do Krishnamurti ter sido abusado como ele foi e ter se tornado o mestre que ele se tornou, apesar de tudo isso, é lindo nesse livro. E a história dele passa também pela história do século XX, entender o Krishnamurti é entender o século XX, sabe? Não dá para negar isso. E ele certamente foi uma das pessoas mais lúcidas da nossa história recente, então vale muito a pena ler esse livro.
O próximo é esse livro aqui, que na verdade é um livro só, tá? Vou dizer que é um livro só, tá? Tudo bem. O que é isso aqui? Isso aqui é Vivendo com os Mestres do Himalaia, do Swami Rama. Essa edição brasileira, antiga, da editora Pensamento, essa aqui é uma edição que um amigo meu ampliou, inclusive, porque a edição tradicional da Pensamento, ela é menorzinha. E o que eu vejo de problema com essa edição é a linguagem. Quem traduziu, esse é um livro recente, ele foi escrito nos anos 80, e ele foi traduzido de uma forma muito formal, assim, com uma linguagem muito rebuscada. O cara que traduziu isso aqui devia estar com 80 anos quando o livro chegou na mão dele para ele traduzir, porque... enfim, é um livro delicioso de se ler, contando a história dos Himalaias de Garhwal, dos yogis dos Himalaias. É maravilhoso, assim. Eu recomendo fortemente que você leia esse livro, e por isso que eu trouxe esses outros 3 aqui para você ver. Então, essa aqui é a edição tradicional, Living with the Himalayan Masters, do Swami Rama. Recomendo muito. E aí esses outros dois são apêndices a essa história. Quando você se sentir órfão dela e quiser ler mais, eu diria para você ler esse daqui, que é The Official Biography of Swami Rama, que é do Pandit Rajmani Tigunait, que é o principal discípulo dele na instituição dele, no Himalayan Institute. Antes esse livro chamava At the 11th Hour. É bem parecido com a autobiografia de um yogi, assim, o estilo, né, literário, eu acho maravilhoso, também tem várias fotografias. Eu acho que, assim, esses dois são divinos para se ler. Tem também audiobook, se você quiser. São bem legais. Para mim, esse aqui é a continuação desse aqui. Então, são um livro só. Aí o apêndice mesmo é esse daqui. Walking with a Himalayan Master. Agora não lembro o nome dele como Swami. Mas é o Justin O'Brien. Que é um dos discípulos americanos do Swami Rama. Tem umas coisas, assim, ao meu ver, meio viajadas, assim, aqui, né? Alguns exageros do Justin O'Brien, assim, dada a devoção que ele tem a Swamiji, mas é um livro muito bonito, assim, para você entender quem foi Swami Rama e o trabalho do Swami Rama. É um negócio bem legal, assim, e o mestre disciplinador que ele foi, assim. Eu certamente teria sido discípulo do Swami Rama se eu tivesse tido tempo de tê-lo encontrado em vida, viu? Ele teria sido um cara que facilmente teria me fisgado, assim, plim. Agora com vocês o livro que me rendeu aos pés de Shri Ramakrishna, e mais do que de Ramakrishna, aos pés de Swamiji. Então, número 3, o que é religião, do Swami Vivekananda. Não é a maior obra dele. Para mim, a maior obra dele é o Raja Yoga. Mas esse foi o primeiro livro dele que eu li, logo que eu voltei da Índia. Então eu fiquei assim, nossa, esse cara é incrível, como esse cara é demais. Eu fiquei completamente tomado pelas ideias de Swamiji. Daí fui ler tudo que ele publicava, que ele havia publicado. E daí para frente acabei me tornando devoto na Ordem Ramakrishna por causa desse livro, dentre outras coisas, né? Claro, tem outras coisas, mas esse foi o primeiro livro que eu li. Tá na editora Lotus do Saber, deve tá esgotado, né? Porque a editora acabou, mas é O que é Religião, de Swami Vivekananda. É muito legal esse livro, e a porta de entrada para os outros livros do Swamiji. Como eu falei, essa é a lista dos livros que me impactaram, não só necessariamente daquele que eu acho melhor ou pior e tal, mas esse livro é muito legal. Número 2, a gente tá no impasse, tá? Porque eu achei que eu tinha contado 10, eu tinha colocado mais nessa lista. Então, nós vamos ter número 2. Pode ser, Matheus? Primeira vez que a gente faz um top 10, ele já tá todo cheio de rebarba, de buraco e tal. Mas número 2, tem 2 livros, que são 2 extremos. O primeiro é o Yoga Sutra de Patanjali, sem dúvida alguma. Esse é o Shastra que mudou minha vida, me fez querer me tornar um yogi, aspirar pelo caminho do yoga. É o livro que eu mais li na vida, depois do primeiro, desse top 1, mas, assim, é o livro que eu li mais edições na vida, mais comentários. Essa aqui é o comentário do Edwin Bryant, o primeiro Yoga Sutra que eu li mesmo, com profundidade, foi o Raja Yoga do Swami Vivekananda, mas depois fui ler todas as traduções disponíveis para o português, várias das traduções disponíveis para o inglês, li o comentário do Vyasa, até o comentário apócrifo do Shankara, que dizem que não foi o Shankara que escreveu, eu li, li o comentário do Vachaspati Mishra, enfim, de vários mestres, porque o Yoga Sutra é uma síntese da consciência humana, de uma elegância, de uma precisão, de uma sabedoria indeléveis. Mas, junto com ele, no top 2, aí você discute qual que você quer colocar. Tem um outro extremo. Então, um é um livro de 2000 e tantos anos atrás, 2600, que é o Yoga Sutra, um livro difícil até.
E o outro é o Eu Sou Aquilo. A minha edição em português da editora Satsang está lá em casa, então eu só estou com a edição em inglês aqui da biblioteca do Instituto. I am that é por causa da frase, né? Tapvam asi, do sânscrito. É uma frase, né? É um dos Mahavakyas lá do livro que eu falei, do Lago Vakyavruti. Os Vakyavruti são os Mahavakyas, as frases que designam a realidade suprema da consciência. Então, Eu Sou Aquilo é esse clássico espiritual moderno, no qual Shri Nisargadatta Maharaj responde essas perguntas das mais diversas de devotos ocidentais e orientais, sobre tudo, sobre a consciência, sobre liberdade e tal, e é de uma precisão, é de uma destreza, é de uma elegância, assim, é arrebatador, eu realmente recomendo muito esse livro, assim, é um dos livros da minha vida. E, por fim, o livro mais importante, o livro que mudou a minha vida, que deu novos rumos para a minha história, que me colocou em contato, assim, que me colocou em conjunto com o meu mestre, me fez entender o que era ter um guru, me levou para a Índia, assim, dentre outras coisas, o que me fez despertar a vontade de ir para a Índia e obedecer a ordem do meu mestre, é o tão aclamado, tão eloquentemente divulgado neste canal, a autobiografia de um yogi, de Paramahansa Yogananda. Assim, para mim, este é o livro sobre espiritualidade mais importante do século XX. Melhor ou pior é juízo ou de valor seu. Mas para mim ele é importante porque ele, mais do que qualquer outro livro, de forma mais eloquente do que qualquer outro autor, criou a ponte entre Oriente e Ocidente e mostrou que espiritualidade é um caminho pragmático, que tem método, que se pode atingir Deus através desses métodos, e que Deus não é um conceito a ser provado, mas uma experiência a ser vivida. Então, assim, se você nunca leu a autobiografia de um yogi, eu recomendo que leia. Uma reclamação que as pessoas me fazem muito é uma reclamação que eu fiz quando eu li a primeira vez. Nossa, mas esses milagres são ficção científica, esses milagres são viagem, o Yogananda tá mentindo. Eu respondi isso uma vez para um menino aqui, eu disse assim, olha, existe uma dimensão das realidades espirituais que para mim, ela é a dimensão do simbólico, qual seja. Pouco importa se o que está escrito ali é verdade literal, porque esse livro tem duas funções. Ele não é para que você fique encantado com a Kriya Yoga, nem com os milagres, nem muito menos para que você veja de uma forma propagandista o Yogananda dizendo que o caminho dele é o mais superior de todos os outros. Aquele livro tem duas funções: causar impactos na sua mente para te mostrar que é possível que você realize a experiência da consciência divina nesta vida. E aquele livro mostra a sincera, devotada e desesperada busca de um ser humano por Deus. Então, assim, você vê que o Yogananda, sendo um mega mestre, se coloca muito humilde na autobiografia de um yogi inteira, porque esse livro é sobre o romance com Deus, que é título de um outro livro dele. Então, eu diria para você que vai ler a autobiografia de um yogi ou que queira relê-la, não se preocupar sobre a literalidade dos eventos ali descritos. Primeiro, porque se eles aconteceram ou não, não faz diferença para você. O que faz diferença é o impacto que ele te causa internamente. E a segunda coisa é, de fato, essas coisas louquíssimas acontecem. Eu não falo delas, e vocês estão cansados de ouvir falar disso aqui no canal, porque eu acho que não se vale... quando você não é um mestre, não dá para falar de fenômenos. Porque mesmo quando um mestre como Yogananda fala, ou as pessoas ficam mesmerizadas e começam a adulá-lo, ou desacreditam. Então, mas eu posso te dizer que boa parte dessas coisas, algumas delas eu vivi. Assim, coisas que me tiraram um senso de realidade, assim, por um tempo, e eu fiquei em estado de choque. Então, eu diria, essas são realidades para mestres sobre as quais a gente não consegue nem especular. Mas a grande mensagem desse livro é possível atingir a realização espiritual nessa vida, e teu romance com Deus, tua busca sincera e devotada pelo bem-amado cósmico é a busca que vale mais a pena de ser empreendida. Eu li esse livro tantas vezes que eu já li ele em umas 6 edições em português, a Editio Principes. Cada edição nova que a Self mandava, eu lia de novo, li em inglês, ouvi audiobook com o Ben Kingsley narrando, com o Swami Kriyananda narrando. Eu tenho uma edição em sânscrito que o Felipe me deu de presente. Assim, esse é o livro da minha vida, assim, é o livro que mudou tudo. E como apêndice a ele, eu recomendo sempre que você leia o Mejda, que é o livro do Sanandalal Ghosh, o irmão do Yogananda, para quem gostou da autobiografia, aí a leitura que o irmão dele tem sobre aqueles eventos. Bom, é isso, esse é o nosso primeiro Top 10, ele ficou com mais livros, né? O nosso Top 10 ficou com muito mais
do que 10 livros. Mas nos nossos próximos top qualquer coisa, nosso top 10 de outras coisas, a gente fica nas 10 coisas. Espero que vocês tenham gostado. Até mais! Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.